Vamos aqui dar continuidade. A gente está, Baruch Hashem, já estamos continuando aqui na Parashá Mishpatim. Como a gente falou, é uma das parashiot que mais a gente tem mitzvot aqui na Torá, e a gente está vendo várias mitzvot relacionadas com o Beit Din, que é a aplicação da lei. Quer dizer, o Beit Din tem aqui a obrigação, os Dayanim, nossos juízes, e o nosso Beit Din tem a obrigação de cumprir a lei e de aplicar as penas sempre que necessário, aplicar todas as penas cabíveis em cada um dos casos. Então, a gente já viu, inclusive, algumas penas de morte, que a gente também sabe que tudo isso é baseado na misericórdia, na bondade de Hashem. Então, como pode ser que uma pena de morte, um castigo, é misericórdia? Tudo isso primeiro, para manter o mundo, para manter as boas pessoas. E, infelizmente, a gente vai ter que tirar aqui os espinhos, a gente vai ter que tirar as coisas negativas. Então, uma pessoa que chega ao nível de cometer os crimes que são puníveis com morte é uma pessoa que, infelizmente, já é melhor ela ir embora do mundo, porque ela perdeu todo o propósito aqui de estar aqui no mundo. Mas vamos continuar. Mais algumas leis aqui, também mesmo os castigos. A gente sabe que tudo que acontece nesse mundo, na verdade, é só uma preparação para tudo que vai vir no mundo vindouro, e todo o sofrimento, todas as dificuldades também servem para expiação da alma. Então, todos esses castigos aplicados pelo Beit Din, pelo Tribunal Rabínico, também tem aqui um propósito de limpar a alma dessa pessoa, dessa transgressão tão grave que ela fez. Então, tudo isso também, por mais que às vezes é um pouco chocante, o conceito da pena de morte, de castigos e chicotadas, tudo isso está dentro de um cálculo muito mais profundo aqui de Deus, como funciona a nossa conexão do material com o espiritual. Então, vamos continuar aqui na mitzvah 50, a mitzvat Beit Din larog besaif amechuyav. Então, mais uma pena de morte. A gente já falou que na aula passada que a gente tem aqui uma mahloket, a gente tem aqui uma discussão entre os legisladores, entre os Rishonim, os que foram os primeiros que começaram a fazer trabalhos voltados para a Halachá. Então, a gente falou uma grande discussão do Rambam com o Ramban, o Maimonides com o Nachmanides, se cada uma das penas de morte é uma mitzvah por si só, ou é a mitzvah de aplicar a pena de morte e não é multiplicado por 4. O Sefer HaChinuch, que segue a linha do Rambam, ele vai trazer cada um dos tipos de pena de morte como uma mitzvah por si só. Por isso que a mitzvah 50 é a mitzvah da aplicação da pena de morte através da espada. Então, vamos lembrar, a gente tem 4 tipos de pena de morte. A gente falou na aula passada sobre o Henek, que seria o estrangulamento, que é feito com 2 pessoas segurando um tecido duro, ele fala, alguma coisa mais grossa, e cada um puxa para um lado. Isso vai estrangular a pessoa até a saída da alma dela. Tem o Hereg, que é a nossa mitzvah aqui, que é com espada. Sreifá, que é a pessoa ela morrer queimada, e Esquilá é a pessoa morrer apedrejada. Cada um dos tipos de morte se aplica para crimes específicos. Cada crime vai ter a sua pena de morte aqui específica. E hoje a gente vai falar um pouquinho da morte pela espada. Shenitztavinu larog aovrim al ktsat mitzvot batorá besaif. Então, com a espada, algumas outras mitzvot específicas que vão ter esse tipo de pena de morte. Obviamente, só voltando, a gente não aplica mais hoje em dia, obviamente, sem o nosso Beit HaMikdash, sem o nosso Sanhedrin, que era o nosso grande tribunal, que podia atuar em penas capitais. A gente não tem nada disso hoje em dia, por isso que essas penas a gente não aplica mais. Vezeadin nikra leraboiseinu hereg, e é isso que os nossos sábios chamam de hereg, essa morte através da espada. Vehi mitakalá, isso é uma morte leve, quer dizer, uma morte rápida, uma morte leve. O mikol makom henek kalá yoter mimena, mas existe
uma gradação das mortes. Aqui estão fazendo uma pergunta interessante, né? Quem eram as pessoas que aplicavam essas penas de morte? Então, para entender quem era esse Beit Din, quem são as pessoas que têm, vamos chamar assim, de o calibre para poder realmente aplicar uma pena de morte, estamos falando das pessoas mais tzadikim da geração, que sabiam de cor todas as leis, sabiam de cor todas as línguas do mundo, sabiam as 70 línguas do mundo, por quê? Para no julgamento nem precisar de tradutores para fazer a tradução, porque uma tradução, Deus nos livre, pode cometer um erro, uma imprecisão, então eles precisavam saber originalmente todas as línguas do mundo, então sabiam todo o código de leis, toda a Torá escrita, toda a Torá oral. Estamos falando de sábios da época dos Tanaim, quer dizer, pessoas gigantes espirituais, até antes dos Tanaim. Então, tudo isso são pessoas muito grandes e, mesmo assim, tem uma grande discussão quantas penas de morte era aceitável que um Beit Din aplicasse, precisava de testemunhas, precisava que a pessoa fosse avisada imediatamente antes de cometer o crime para ter certeza que ela sabe da gravidade, mas, acima de tudo, a gente tem que lembrar que essas penas de morte estão previstas na Torá e tem um carrasco, tinha uma pessoa que ele era o Sheliach do Beit Din, um intermediário, quer dizer, uma pessoa contratada pelo Beit Din e, com certeza, essa pessoa não está fazendo absolutamente nenhuma transgressão, ele está cumprindo a vontade de Deus. Então, me escreveram aqui que é muito difícil, óbvio, não deve ser dos 10 trabalhos mais fáceis para a gente fazer na vida, mas, às vezes, tem que lembrar disso. A gente comentou isso na aula passada, tem uma Guemará em Masechet Makot, no Tratado de Makot, que tem a seguinte discussão, né? Quantas mortes um Beit Din, um tribunal, poderia aplicar sem ser chamado de um tribunal sanguinário? Então, a primeira opinião era mais de um caso a cada 7 anos já era sanguinário. Uma segunda opinião do Rabi Elazar ben Azariah era uma pena de morte a cada 70 anos. Mais do que isso, já seria um tribunal sanguinário. E o Rabi Akiva e o Rabi Tarfon, eles falam, se a gente tivesse nesse tribunal, nunca teria sido aplicado nenhuma pena de morte. E vem o Rabban Shimon ben Gamliel e fala para eles, olha, se vocês tivessem sido do Sanhedrin, na época de vocês, ia ter muito mais mortes dentro do povo judeu. Então, aqui, o que essa Mishnah está ensinando para a gente? Às vezes, a misericórdia ela é um ato de crueldade, e às vezes, o que parece crueldade é um ato de misericórdia. Se você vai manter no mundo assassinos, se você vai manter no mundo outros tipos de pessoas que cometem crimes hediondos, que pela Torá a aplicação é pena de morte, então você está contribuindo para que mais crimes aconteçam. Então, a Torá, ela quer evitar os crimes, quer dizer, todas essas penas mais duras são maneiras da Torá de tentar evitar que os crimes aconteçam. A Torá não quer aplicar as penas, a Torá quer que as penas sejam suficientes para afastar as pessoas da transgressão. Mas, infelizmente, o ser humano tem o seu Yetzer Hará, tem sua má inclinação. Pessoas que chegaram no nível de cometer esse tipo de crime, eles precisam ser punidos, eles têm que ser penalizados, senão você perde completamente o controle. E como a gente falou, através da lei, Deus ele mantém o mundo. Um país, um lugar, um povo que não tem leis, é um povo que está fadado ao desaparecimento. Essa sociedade não vai conseguir se manter e vai acabar se autodestruindo. É o que acontece na prática. A gente tem estatísticas que mostram, por exemplo, quando tem um blackout geral, a quantidade de crimes quadruplica. Por quê? Porque grande parte dos crimes são evitados justamente pelo medo da polícia, pelo medo do castigo, pelo medo da prisão, e lugares onde é menos frequente que as pessoas sejam presas, sejam julgadas, sejam condenadas. Então, o crime começa a reinar, não estamos muito longe disso na nossa política. A gente vê que quanto menos acontecem coisas, mais casos de corrupção, de desvio, de roubos, infelizmente vai virando normal. As pessoas sabem que não vai acontecer nada e isso acaba possibilitando que
o crime aumente. Então, é um trabalho, obviamente, difícil, alguém ser o carrasco, alguém que vai, representando o Beit Din, aplicar essa pena de morte, mas a gente tem que saber que essa pessoa está, na prática, cumprindo a vontade de Deus, e é um ato de bondade para toda a sociedade. Essa pessoa está fazendo um ato de bondade de tirar do mundo esse espinho que está destruindo e não permite que a sociedade possa se desenvolver de uma maneira equilibrada. Então, aqui é óbvio que, quando a gente fala de morte, não sei se dá para falar de uma morte mais leve ou mais pesada, mas existe uma gradação aqui. Então, o estrangulamento é a pena mais leve de todas, depois vem o saif, que é a espada, depois vem a streifá e, por último, é a asquilá, o apedrejamento, que é a morte, obviamente, mais dolorosa, que às vezes a pessoa demorava muito para morrer, é um sofrimento grande para ela. Aqui, interessante, só que o apedrejamento, quem começava apedrejando eram justamente as testemunhas que viram e foram lá no Beit Din, elas que vão começar a aplicar, elas que vão atirar as primeiras pedras, justamente para mostrar que elas que colocaram aquele criminoso naquela situação, e elas estão aplicando a lei de exterminar um criminoso do mundo para que o mundo possa continuar existindo. Vehad min amumatin bemitazu amake avdo, um dos que morrem dessa maneira, aquele que golpeia mortalmente o seu éved, o seu escravo. Então, interessante, de novo, a gente vai vendo, quando a gente falou sobre escravo, a primeira ideia que veio absurdo que o judaísmo fale sobre escravos. Aqui a gente vê que você não pode tratar o escravo de qualquer maneira. O escravo, ele já é um semi-convertido, porque ele já está obrigado, mesmo escravos que pertenciam a outros povos, quando ele é adquirido por um judeu, ele já recebe o status de alguém que é obrigado a cumprir algumas mitzvot da Torá, as mesmas mitzvot que as mulheres estão obrigadas, os escravos também estariam obrigados a cumprir. E aquele que golpeia o seu éved, que mata, que golpeia mortalmente seu escravo, ele recebe pena de morte. A filo knani, mesmo um escravo, a gente sabe que tem dois tipos de escravo, o éved ivri e o éved knani, o escravo judeu e o escravo não judeu. Então, mesmo que é um éved knani, que não é judeu, também se aplica para o assassino pena de morte. Isso que é no caso que o escravo morreu nas mãos do dono, quer dizer, através do dono golpear ele, matar ele, shenemar, como está escrito na Torá. Aqui estamos no Sefer Shemot, Perek Chaf Aleph, no Pasuk Chaf, no capítulo 21, versículo 20, Nakom Yenakem, esse escravo vai ser vingado. Assim a Torá usa a linguagem de que o dono ele vai ser morto pelo assassinato do seu próprio escravo. O Ba Perush Sheyareg Makeu Besaif. Então, aquele que matou o escravo, ele vai morrer na espada. Kvar Katavti Lemala, e ele está trazendo de novo o que a gente falou da discussão do Ramban com o Rambam, o Nachmanides com o Maimonides. Ele fala, já escrevi anteriormente, que o Ramban Zichrono Livracha lo imna arba mitod beis din le arba mitzvot como a Rambam Zichrono Livracha. Então, o Rambam, cada mitzvah, cada pena de morte, perdão, é uma mitzvah da Torá. De acordo com o Ramban, o Nachmanides, não tem uma mitzvah aqui para cada tipo de pena de morte. Mishorshei a mitzvah azul, qual é a raiz dessa mitzvah? Sheratzah aquel lakor mitor umato akdoshá roa alev achzariut agdolá. Preste muita atenção, olha que incrível a raiz aqui dessa mitzvah, que Deus quer arrancar do seu povo sagrado qualquer pessoa que tenha maldade no coração e crueldade grande. Quer dizer, não tem sentido o mundo continuar existindo, um mundo que foi criado por bondade, que foi criado para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Pessoas que têm esse nível de crueldade, de coração ruim, o mundo não pode continuar com essas pessoas. Hashem quer arrancar essas ervas daninhas aqui do meio do mundo,
ועל כן ציוותה שכל מי שיגבר עליו כעס גדול כל כך, uma pessoa que se permitiu que a fúria dele seja tão grande, quer dizer, a pessoa que não tem o mínimo de autocontrole e por causa de um momento de fúria ele está bravo com o seu escravo, Sheyake Akaat Mavet Avdo, e ele chega ao ponto de dar um golpe mortal no seu escravo, Sheu Bebeito, vem Lomoshia, e alguém completamente indefeso, alguém que está na tua casa e não tem ninguém para proteger ele, não tem ninguém para salvar ele, você tem esse nível de crueldade, essa falta de coração, Deus não te quer no mundo, Deus quer arrancar do mundo qualquer tipo de pessoa que tem esse comportamento, cheio mata o Cezé, e ele quer que qualquer um que cometa esse tipo de crueldade, que tem um coração tão ruim, que ele tenha pena de morte. Afalpi, shehaeved kinyan kaspo, mesmo que esse escravo é uma aquisição do dono, quer dizer, é uma aquisição monetária, o dono comprou e a gente poderia pensar já que, entre aspas, é como se o Eved pertence, esse escravo pertence ao seu dono, e você poderia pensar que aqui não aconteceria nada, Veibedet mamono bemoto, olha, ele já está sendo castigado porque ele perdeu seu dinheiro. O escravo provavelmente era uma aquisição cara, não era algo barato para se comprar. Talvez comparado hoje em dia, alguém comprar um carro, era alguém comprar um Eved, e a pessoa que incendiou o seu próprio carro, destruiu o seu próprio carro, ele já teve uma pena, ele já teve aqui, ele já foi castigado. Então, a gente poderia pensar que ele está isento da pena de morte, já que ele já recebeu indiretamente o castigo, ele causou para si mesmo uma perda monetária. Afal pequeno e areg, não tem discussão, perdeu dinheiro e ainda vai ser morto pelo Beidin, Achar Sheigbir Kasso al Nafsho Kolkar, porque ele se permitiu que o ódio dele tomasse conta dele a ponto de acabar matando uma pessoa indefesa, uma pessoa que não tinha ninguém para proteger ele. Bedin Raui Vekasher Hu, isso é algo correto, e até mesmo, de novo, é lógico, é um pouco chocante a gente entrar nesses temas de pena de morte, mas Deus quer que o mundo funcione da maneira correta. Já explicamos um pouquinho a diferença do que acontece no mundo, que é muito frequente, pessoas que são condenados para pena de morte, ou são mortas, ou passam anos no corredor da morte, e depois descobrem que não era nada disso, que eram falsas testemunhas. Obviamente que estamos falando aqui de um sistema muito mais confiável, com testemunhas oculares e nenhum outro tipo de prova, e que precisa de aviso antes, e que precisa uma série de hakirot, o Beidin, o tribunal, ele vai verificar cada uma dessas pessoas, das testemunhas, qual o nível de confiabilidade dessa pessoa, tentar entrevistar os dois, fazer essa verificação separada para tentar pegar algum nível de contradição. Então, um exemplo, olha só que interessante, uma história que aconteceu na época do Gaon Mivilna. Teve um vizinho que ele gostava da esposa do seu vizinho, ele começou a ter um desejo por ela e ele quis fazer de tudo para que eles se separassem. Então, o que ele fez? Ele contratou 2 falsas testemunhas para falar que eles foram até o tribunal para falar que aquela mulher tinha cometido adultério e, por isso, ela estava proibida para o marido. O juiz, ele escutou as 2 testemunhas, juntas, separadas, tentou ver se tinha alguma contradição. Não tem nenhuma contradição, mas ele ficou extremamente incomodado porque a mulher jurava a inocência dela e ele não conseguia entender, porque, por um lado, a mulher parecia realmente muito convincente, mas tem 2 testemunhas contra ela e realmente ele vai ter que aplicar a lei. Ele já tinha verificado, as histórias batiam. Ele quis perguntar para o Gaon Mivilna o que ele podia fazer. Então, ele foi se aconselhar com o Gaon Mivilna e o Gaon Mivilna falou, deixa eu conversar com as testemunhas, conversou com um, conversou com outro, e ele falou, essas testemunhas são falsas, eu tenho certeza absoluta que essas testemunhas são falsas. Começaram a apertar, a pressionar as 2 testemunhas, até que eles confessaram que eles realmente tinham falado mentira, que eles tinham sido pagos
para fazer um falso testemunho no tribunal. Então, o juiz, ele ficou assim, falou, mas como assim? Como que o Gaon de Vilna, ele descobriu? Será que é Ruach HaKodesh, algum espírito aqui de profecia do Gaon de Vilna? Como ele soube disso? E o Gaon de Vilna falou, não, não é profecia nenhuma, existe uma transmissão oral que toda vez que duas testemunhas contam a mesma história, mas de maneiras um pouco diferentes, com outras palavras, com outras expressões, então é sinal que eles estão falando a verdade. Mas se duas pessoas, eles contam a mesma história, com as mesmas expressões e usando até mesmo as mesmas palavras, isso é sinal que são testemunhas falsas, são pessoas mentirosas que treinaram o script que eles vão ler na frente do juiz, muitas vezes a ponto de decorar o texto e falarem as mesmas palavras. Então, com isso, eu consegui descobrir que eram falsas testemunhas. Então, quer dizer, existe todo um sistema para evitar, Deus nos livre, uma aplicação de uma pena de morte injusta e que, quer dizer, é 100% infalível? Obviamente que não, mas a coisa é feita com muito cuidado e muitas vezes a gente vê julgamentos hoje em dia que é feito a toque de caixa para condenar uma pessoa à morte e depois eles vão verificar um pouquinho melhor e eles descobrem que estava tudo errado. Bedin Raui Vekasheru, por isso a gente tem que falar que é um julgamento duro, mas é correto. Até logicamente a gente consegue entender que tem sentido a aplicação aqui da pena de morte. Mishpetei Hashem Emed, Sadku Yardav. Os julgamentos de Hashem são verdadeiros e eles são corretos quando eles estão juntos. Significa, se a gente vai olhar, se a gente vai entender o que está por trás de cada mitzvah da Torá, a gente vai entender que até mesmo num ato de pena de morte também tem bondade, também tem misericórdia e, acima de tudo, Deus quer um mundo de pessoas boas, de pessoas que se ajudam e não um mundo de pessoas cruéis, de coração ruim, que destroem a vida de outras pessoas por um momento de de raiva que elas têm e elas acabam matando uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem ninguém para proteger ela, uma pessoa, quer dizer, um ato de covardia aqui. Então, essa pessoa, Deus entendeu que é melhor o mundo continuar sem ela. Dinei a mitzvah, algumas leis associadas com essa mitzvah, Kegon din yom ou yomaim, o que acontece? Por exemplo, é interessante, quando escravo, assim o próprio Passuk da Torá fala para a gente qual a diferença se o escravo, quando ele recebe um golpe, e ele não morre imediatamente, ele morre um dia ou 2 dias depois, ou, obviamente, muitos dias depois. Será que também vai se aplicar aqui a pena de morte? Veyeter prateia mevoarim bebabakama. Então, tem um tratado aqui chamado Babakama, que ele lida com todas essas situações. Veover alea velo asabodin, e aquele que transgrediu e não aplicou a lei no momento que tinha que ter sido aplicado. Im yesh koach beadó, obviamente, se é numa época que o Beidin tem força para aplicar uma pena de morte, bitelase, ele está anulando uma mitzvah positiva da Torá, ve onsho gadol, o seu castigo vai ser muito grande, shegorem takalot lebnei adam, eles estão causando desgraças e estão causando tropeços para as pessoas. Então, muitas vezes, onde parece um ato de misericórdia, na verdade, é um ato de crueldade. Às vezes, onde parece um ato de crueldade, na verdade, estamos falando aqui de um ato de misericórdia de Hashem. Vamos lá para a mitzvah 51, a mitzvah da boa ideia, né? Mitzvah Beis-Din Ladun Niskei Behemá. Então, a mitzvah do Beis-Din de julgar casos de danos causados por animais. Então, olha a novidade aqui da nossa Torá. Muitas leis que hoje em dia são vigentes no mundo, a gente tem que saber, isso tem que ter muita claridade, que todo direito que a gente tem hoje em dia é baseado no direito romano, e o direito romano, com certeza, pegou grande parte do Talmud. Existiu muita interação entre os romanos e os sábios judeus. Tiveram muitas épocas em que Roma dominava Israel antes da destruição do Beit HaMikdash, de todas as mortes que eles causavam,
existiram épocas de paz e tranquilidade entre eles, e com certeza, tanto os romanos quanto os gregos, eles absorveram muito das ideias da Torá. Então, toda a base do direito de hoje em dia é o direito romano, e toda a base do direito romano vem da Torá. Então, a gente vai começar a ver muitas leis, e falar, uau, olha que legal, na lei brasileira também é assim. Não é nenhuma coincidência que na lei brasileira também é assim. A gente está vendo aqui a fonte de todas as leis que tem no mundo. Então, mitzvah beidin, a mitzvah de julgar todos os danos causados por animais. Ladun bedin shora mazik. Então, um exemplo clássico é o touro que causa danos, um touro ben sheizikadam, ele, tanto se um touro ele machucou um ser humano, como Shekatuba Parashá, como está escrito aqui na nossa Parashá, que igar, quando um touro ele dá uma chifrada e ele machucar ou ele matar uma pessoa, ben sheizik mamon, ou se ele causou um dano monetário aqui para uma outra pessoa, como Shekatuba Parashá, que igor, né? Está escrito, ou quando ele golpear, quer dizer, a chifrada é em relação a atacar seres humanos, e quando ele golpear é relacionado com danos materiais que esse animal ele pode causar. A grande pergunta é, por que o dono tem que pagar os danos de um animal, já que não é a intenção dele, não foi ele que fez, foi um animal, um ser irracional que causou? Qual é a minha culpa? Então, a culpa do dono é porque você não cuidou do seu animal da maneira correta. Você tinha que ter trancado ele, você tinha que ter cuidado com ele. Isso vale, por exemplo, também hoje em dia com cachorros. A pessoa que tem um cachorro que é perigoso, ele é responsável por qualquer dano que esse cachorro ele pode causar para pessoas, para outros animais, até para causar qualquer tipo de dano material. Então, a pessoa ela tem que saber a sua responsabilidade. Quantas vezes a gente escuta caso loleino de pessoas que, crianças que foram mortas por cachorros que escaparam, quer dizer, um cachorro, um pitbull, um rottweiler, cachorros extremamente violentos e fortes, eles têm que ser muito bem cuidados e é responsabilidade do dono que esses animais eles sejam cuidados de acordo com a agressividade do animal. Veikar pirushó, sheligov e drof. Então, são danos que os animais podem causar ou através de chifrada, ou através de um empurrão, de qualquer tipo de choque. O mil ben sheiziko begufo, ou beraglav, ou nashar beshinav, ou afilo izik bekarnav. Então, todos os tipos de danos que o animal pode causar, ou com as patas dele, quer dizer, pisoteando e estragando coisas dos outros, ou com os dentes dele, quer dizer, comendo, ele entra no campo do vizinho e ele vai lá e ele come parte da produção do vizinho, ou até mesmo através dos chifres, mas não aqui a chifrada frontal, mas também de perfurar alguma coisa, estragou, o chifre perfurou com o chifre, o boi perfurou com o chifre dele a caixa d'água do vizinho, e agora vai ter que trocar toda a caixa d'água, ele tem que pagar esse dano. Kulam bichlal lashon negifá mashma. Tudo isso está incluído aqui nesse passuco da Torá de negifá, de golpear, quer dizer, golpear pode ser com o pé, pode ser com os dentes, pode ser até mesmo com chifre. Aval negihá lo mashma eila beker. Mas o dano de negihá, de chifrada, obviamente estamos falando aqui apenas coisas causadas diretamente, um choque frontal através dos chifres do animal. O kvar nitrabunis keishor badam midirtiv baparashá ki gach vehemit demashma vemit mikol makon bem benegihá bem bechar dvarim. Então, qualquer animal que causou com qualquer uma das partes do corpo um dano ou uma morte, o dono do animal ele vai ser responsabilizado. Velav dav kashor, mas obviamente que apesar do pasuk, o versículo da Torá está falando só de um touro, mas obviamente não se aplica somente para touros. Eila afilo kol behemá vechayá baov sheiziko chayavim. Qualquer tipo de animal doméstico ou qualquer tipo de animal selvagem. Então, tem aqueles que acham que leões, por exemplo, também são animais de estimação, tem o seu leãozinho de estimação,
tigres é muito comum, aqueles sheiks árabes lá que tem dentro do palacete dele, ele cria um leão. Então, tanto animais domésticos que causaram dano, animais selvagens ou até mesmo pássaros. Não, mas que passarinho? A gente pensa pássaro, pensa um canarinho. Não. Tem também pessoas que têm em casa águias e outros animais que podem causar danos, podem matar outros animais ou podem causar danos, outros danos materiais. Qualquer animal que é da sua propriedade e que você tem obrigação de cuidar desse animal, então tá hayav, você está obrigado a compensar a vítima por todos os danos causados. Eila shedibera Torá baragil. Então a Torá, por que a Torá falou só no touro? Era o mais comum, quer dizer, precisamos voltar no tempo para 3.000 anos atrás, para 2.000 anos atrás. O normal é a pessoa ter uma criação de vacas, de touros, e talvez o animal que era mais comum ele acabar escapando e causando danos era justamente o touro. Talvez na época não era a moda que é hoje em dia, ter tantos animais de estimação, ter cachorros, ter gatos em casa. Então, o mais frequente, o mais normal era o touro. Por isso que a Torá escreveu a linguagem quando um touro causar o dano, mas isso se aplica para qualquer animal. O Kvar Amarno, Shekol HaMitzvot Habaot Lanu Al Dvar HaMishpat, Shoresh Echad Lachem Vedavar Muskalhu. Então, daqui para frente, todas as mitzvot que a gente vai falar aqui sobre julgamentos de danos, é a mesma ideia, quer dizer, a gente vai ver que daqui para frente, todas as mitzvot, ele não vai mais entrar muito qual é o shoresh da mitzvah, porque é meio óbvio, tudo é parte da mesma raiz aqui da mitzvah, e ele não vai voltar a explicar tudo de novo para cada um dos casos de danos. A gente vai ver várias formas de causar danos para o seu vizinho, por exemplo, através de um poço que foi aberto e não foi fechado, através do fogo que escapou e queimou o campo do vizinho, ou outras maneiras da gente causar indiretamente danos para uma outra pessoa, e aqui a Torá vem obrigar o dono a pagar os danos que ele causou. Dinei a mitzvah, quais são as leis relacionadas aqui com essa mitzvah? Kegon, eis eu amuad veatam. Então, aqui é uma novidade, não sei se, provavelmente, nas aulas de Parashat Shavua, a gente já deve ter mencionado esse conceito, é um conceito muito conhecido para quem está acostumado a estudar o Talmud, é o conceito do Shor Tam e o Shor Muad. O que quer dizer Tam e Muad? Numa tradução livre, muito longe assim da tradução correta ao pé da letra, mas a tradução livre seria um touro manso e um touro bravo. Na verdade, o touro Tam seria um touro realmente manso, mas Muad é um touro que o dono já foi avisado que o animal dele é um animal violento, é um animal que ele está atacando pessoas ou animais. E qual é a diferença, né? A Hiluk Shebeinehem, existe obviamente uma diferença. Se você tem um animal que ele é muito pacífico, ele é muito tranquilo, e esse animal aconteceu dele atacar alguém, isso é algo que não era esperado. Então, obviamente que você não está isento completamente, mas você tem uma certa leniência da lei por não ter ideia que isso poderia acontecer. Então, por exemplo, quando um animal tam, um touro, por exemplo, que ele é manso, ele ataca, o dono só paga metade do dano que o seu animal causou. Se é um shor muad, se é um touro que já é bravo, que o dono já foi avisado sobre a violência do seu animal, esse tipo de ataque já seria esperado, esse tipo de comportamento do animal já era esperado, o dono tinha que tomar cuidado e, infelizmente, não tomou. Então, aqui o dono, por exemplo, pagaria Nezek Shalem. Ele receberia aqui, teria que pagar o valor completo do dano que ele causou. Então, de novo, se você já sabe que o seu animal é um animal mais violento, você tem que se precaver e tem que tomar muito mais cuidado de um animal que é um animal mais pacífico. A grande pergunta
como que muda um animal? Todo animal, ele nasce pacífico, quer dizer, todo touro, ele nasce um touro, entre aspas, bonzinho. Até que ele se demonstre um animal violento, ele é bonzinho. Como que muda o status de um animal que é bonzinho, que é manso, para um animal violento? 3 vezes que um animal atacou, ou pessoas ou animais, ele muda o status. Quer dizer, o dono tem que ser avisado: olha, o seu animal já atacou 3 vezes, a partir de agora, o seu animal não é mais tam, ele não é mais um animal manso, o seu animal já é muad, já é um animal pré-avisado que ele é violento. Você tem que ser, a partir de agora, ainda mais cuidadoso. A partir desse momento, se causou um dano material, você paga o dano completo que seu animal causou. Quais são os tipos de atitude que fazem com que o animal seja considerado muad, que ele vai ser considerado um animal bravo? Quais são as atitudes de um animal que talvez desde a primeira vez ele já é considerado um animal pré-avisado? Então, eu vou dar um exemplo. A gente falou de danos por dente, né? O animal comer alguma coisa, isso todo animal é considerado já um animal bravo nesse sentido. Por quê? Porque se qualquer animal entrar numa plantação, ele vai comer o que tiver na frente dele. Então, não é que ele faz por maldade, que é um animal violento, mas você já tem que saber que o seu animal, em relação aos dentes dele, ele é sempre considerado um animal muado, um animal pré-avisado de danos que ele vai causar. Já a chifrada, isso não é todo animal que ataca os outros animais, tem animais mais pacíficos, animais mais bravos, isso depende de 3 ataques para mudar o status do animal. Então, todos os detalhes, como um animal passa de manso para um animal bravo, o Beezetie, a Ergel, Shetarzor Letamutar. Olha que interessante, será que um animal que ele é muad, mas agora você contratou um treinador para deixar o seu tourinho lá mais tranquilo, agora ele é um touro ensinado, como que faz para ele voltar novamente para essa categoria de um touro que é manso? Será que ele precisa também? Então, mesma coisa, precisa mudar o status. 3 vezes passou um touro na frente daquele touro bravo e ele não fez nada, ele poderia ter atacado e não atacou, isso vai fazer com que ele volte para o status anterior dele. Quais são os animais selvagens que também já são considerados animais bravos desde o princípio? A mudança do domínio, se é um domínio particular ou um domínio público. Então, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem um cachorro de guarda. Então, se esse cachorro de guarda atacar alguém na rua, isso obviamente é um problema, porque esse cachorro tinha que estar preso dentro de casa e não andando livremente na rua. Mas, e se um ladrão vai entrar na casa e ele se depara com aquele cachorro lá, e o cachorro morde, machuca ou até mesmo mata o ladrão? Então, tem toda a discussão aqui. Obviamente que no seu domínio particular, a pessoa ela não teria que estar cuidando do animal. Quer dizer, se tem um muro e a pessoa pulou o muro para entrar na sua casa, ela assumiu todos os riscos daqui para frente. Mas, de novo, estamos falando de maneira muito geral, tem muitos detalhes de como é a aplicação da lei na prática. Então, só se é um domínio público, se é um domínio particular, onde aconteceu a agressão, onde aconteceu o dano, o manikra, avot banizikim, manikra toladot. Quais são os 4 tipos principais de causadores de danos e quais são as derivações desses tipos de causadores de dano? Então, na verdade, lá na Guemará, aparece justamente a primeira Mishnah, fala Arbavot Nezikim. Quais são os 4 tipos principais de causadores de danos? E depois a Guemará vai explicar quais são as derivações desses 4 tipos principais. Então, as diferenças entre os principais e os secundários.
Vedinei ashmirot she'adam chayav leshamram, kedei shelo yaziku, qual a diferença do tipo de cuidado que o dono tem que dar para o seu animal, para ele não causar dano, Keitzadit chayev oi pater bahem, como que ele vai ser condenado ou isentado em cada caso, veyeter ubei pratea mevoarim, beshisha prakim rishonim mim babakama. Então, o tratado chamado babakama, que justamente vai tratar principalmente de todos os tipos de danos possíveis, imaginários, quais que está obrigado a pagar, quais existe uma isenção. Isso é chamado as leis de punições, como a gente falou anteriormente. Quem aplica aqui isso de poder aplicar uma multa em alguém, isso só para tribunais que eles são rabinos que receberam a certificação rabínica lá em Eretz Israel. Aval amazik hayav leshalem, mas obviamente que todas as leis de danos e compensações a gente não vai poder aplicar hoje em dia, mas obviamente que quem causou aqui um dano, pelo menos o dano que ele causou, ele vai ter que pagar. Bedinei shamaim bechol makom. Lá no shamaim, a pessoa vai ter que pagar tudo. Então a pessoa ela pode, muitas vezes, o Talmud ele usa a seguinte expressão, ele está patur bidei adam vechayav bidei shamaim. Ele está isento no tribunal terrestre, mas ele vai ter que pagar no tribunal celestial. Então, em outras palavras, te aconselho a pagar no tribunal aqui, o tribunal terrestre, pelas leis da Torá, a gente não pode te obrigar a pagar, mas saiba que no tribunal celestial você vai ser obrigado a pagar. Venta faça nizak, em motzim yadó beshumakom. E muitos casos que a gente não pode obrigar o causador de dano a pagar, mas se foi a pessoa que sofreu o dano e ele quis fazer, não é o correto, não é isso que a Torá ensina para a gente, mas ele quis fazer justiça com as próprias mãos, ele foi lá e pegou alguma coisa do causador de dano para pagar os danos que ele recebeu. Aqui fala o Sefer HaChinuch que a gente não tira da mão dele. Ele não fez o correto, mas agora que o objeto já chegou na mão dele, ou objeto, ou até mesmo o dinheiro da pessoa que deveria pagar para ele pelos danos, o Beidin não pode pegar à força isso, mas se a própria pessoa que sofreu o dano, ele for lá e pegou, o Beidin não vai tirar mais das mãos dele. Vamos lá para a mitzvah número 52, Shelo lechol basar shor aniskal. Aqui, para tudo, vamos traduzir, mas aqui já vai vir uma pergunta muito óbvia nessa mitzvah 52. Não pode comer a carne do touro que vai ser apedrejado. Então, a gente vai explicar de que caso se trata aqui, mas não é óbvio que você não pode comer a carne de um touro apedrejado, é óbvio. Por quê? Porque a gente sabe que a gente só pode consumir a carne de um animal que foi morto através da shritá, através do abate kasher, com uma faca, tem o ponto certo no pescoço do animal que tem que cortar, tem o corte certo, até onde tem que chegar esse corte. Óbvio que um animal que foi apedrejado, ele não pode ser consumido a carne dele. Então, qual é a novidade aqui dessa mitzvah da Torá de não comer a carne de um touro que foi apedrejado? E fora isso, a pergunta óbvia, peraí, por que temos aqui uma lei de um touro apedrejado? Coitado do touro, o que esse touro fez de tão errado que ele está merecendo ser apedrejado? Então, vamos ver o que ele explica aqui. Shelo nuchal basar shor aniskal. Não podemos comer a carne de um touro que foi apedrejado. Obviamente, esse touro ainda não foi apedrejado, mas ele foi condenado a ser apedrejado. Então, olha o que a Torá está ensinando. Olha que incrível cada detalhe da Torá. A Torá está falando assim, se você tem um touro, e esse touro, por exemplo, ele matou uma outra pessoa, o dono não tem pena de morte, porque não foi uma morte direta. A gente só pode aplicar uma pena de morte se a pessoa matou diretamente uma outra pessoa, mas aqui foi uma morte indireta. Então, ele vai ter que pagar, obviamente, uma compensação pela vida que ele tirou, ele vai pagar para a família pela morte dessa pessoa causada
pelo seu touro, e o touro ele recebe pena de morte. Esse touro ele vai ser apedrejado. Esse é um dos exemplos de apedrejamento do animal. Quando o animal ele causa um dano, uma morte, ou de uma pessoa, até mesmo de um éved, de um escravo, esse animal ele vai ter que ser morto. Então, o que o dono do animal faz? Falou, eu vou ser espertinho. Eu vou perder um animal, ele vai ser apedrejado, meu animal. Então, o que eu vou fazer? Já que ele vai morrer de qualquer jeito, ele corre e faz ritar no animal dele, faz o abate kasher, para poder, pelo menos, ter proveito da carne desse animal. Fala a Torá para a gente, essa carne não é kasher. Se comer dessa carne, está comendo alguma coisa não kasher. É proibido comer a carne do chora niskal, do touro apedrejado. Óbvio, é um touro que ainda não foi apedrejado, mas ele já foi condenado a ser apedrejado. Afilo nishrat karaui, mesmo que o abate foi 100% kasher, era o melhor chorreto da região que fez o abate kasher, mikeiva shenigmar dinó, porque como já terminou o veredito desse animal, Bsaró assura, a carne dele é como se esse animal já foi morto por apedrejamento. Quando terminou o julgamento dele, é como se ele já morreu apedrejado, então a carne dele já está para sempre proibida para a gente consumir. Quer mefurash bemechilta, e assim tem fontes explícitas na Torá, Shenemar, como está escrito no próprio versículo da Torá, Velo yahelet bsaró, não pode comer da carne desse animal que vai ser apedrejado. Velav dav kashor, de novo, não necessariamente precisa ser o touro. Ela afkola mazikim behemá, hayav aof, qualquer tipo de causador de danos, pode ser um animal doméstico, pode ser um animal selvagem, ou pode ser até mesmo um pássaro. Ela shediber beragil, foi falado na Torá, também aqui na linguagem do que era mais comum acontecer. Mishorshei a mitzvah, das raízes dessa mitzvah, kedei leaskim bedateinu, shekol mi shebaa takala aliadó, meruchak venimas imilokim veim anashim. Prestem muita atenção. E depois, como a gente falou, depois desse tam, desse shoresh aqui, todas as próximas mitzvot vão vir sem explicação do shoresh, porque vai ser a mesma explicação. A Torá quer enraizar no coração do ser humano que todo aquele que causa um estrago, que causa acidentes, que causa perdas para o seu companheiro, ele está se afastando de Hashem e ele é considerado, aos olhos de Hashem, uma linguagem aqui forte, mas é uma pessoa indesejável, uma pessoa desagradável aos olhos de Hashem, e também aos olhos das pessoas, alguém que não cuidou dos seus animais, que não cuidou de animais que potencialmente podem causar danos e permitiram que esse animal ele destrua, ele mate, ele faça mal para os outros. Essa pessoa está afastada de Deus e é considerada alguém desagradável aos olhos de Hashem. Veafilo shogeg, mesmo que ele não teve intenção, não estamos falando de alguém ruim, alguém que quer causar um dano, alguém que quer criar um animal perigoso para atacar pessoas na rua, como, por exemplo, as behemot, que são os animais domésticos, normalmente são animais que não atacam os outros, não são animais normalmente muito violentos, Shein ladat, são todos animais sem intelecto nenhum, quer dizer, se o seu animal matou outro, óbvio que foi beshogeg, você não teve essa intenção, e o próprio animal não teve nenhuma intenção ruim, kol sheken mezid. Então, para a gente aprender, se é tão grave a gente causar um dano, ou Deus nos livre até mesmo uma morte, de uma maneira completamente beshogeg, sem nenhuma intenção e indireta, muito mais vai ser a gravidade da pessoa, Deus nos livre causar um dano, causar uma morte, causar alguma coisa ruim, se isso for feito bemezid, se for feito de maneira intencional. O betiteino dateino al davarzé, e quando a gente começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, Yevieinu leizaer arbe bekol maceno, a gente vai ser muito mais cuidadoso
com os nossos atos. Não vamos fazer as coisas para depois se arrepender. Ai, não devia ter feito isso. Por que não pensou antes? Por que não foi cuidadoso com cada ato que você fez na vida? A ponto da gente ser tão cuidadoso que nunca a gente vai causar nenhum dano, nada de ruim para as pessoas através dos nossos atos. Eu sempre brinco, já usamos esse exemplo algumas vezes no shiur, mas é bom sempre a gente refrescar a memória. Toda vez que a gente coloca o talit de manhã, então o costume é a gente cobrir a cabeça, fazer a brahá e jogar as franjas para trás. As franjas jogadas para trás viram um chicote. Então, antes de fazer isso, olha se não tem ninguém atrás. Antes mesmo no carro, quando a gente está dirigindo, saiba que outras vidas estão na tua mão. Toma cuidado, alguém que pode atravessar a rua. Toma cuidado quando você vai mudar de pista, quando você vai fazer qualquer manobra no trânsito, saiba que você pode causar danos em alguém. Então, se a gente dirigir com cuidado, se a gente andar com cuidado, se a gente cuidar dos nossos animais, a gente vai estar garantindo que a gente não vai causar nenhum dano para ninguém. Por isso que é tão importante a gente colocar essa ideia no coração, mesmo um dano indireto, mesmo um dano não intencional, isso já é grave e isso afasta a gente do Criador do mundo. Midinei a mitzvah, vamos ver aqui algumas leis referentes a essa mitzvah. Mashe Bieru Zichrono Livrachá, o que os nossos sábios explicaram no Tratado de Baba Kama, como a gente falou, é o tratado que justamente vai dedicar para danos indiretos através do seu animal, do teu poço, do teu fogo. Então, Sheben Tam Ben Muad Niskal Alkol Briah Shememit. Não importa se estamos falando, a gente diferenciou na mitzvah passada do Shor Tam e o Shor Muad. Quer dizer, em danos monetários, existe diferença de um touro manso para um touro bravo. Mas em termos de morte, se um animal causar a morte de uma pessoa, tanto um homem quanto uma mulher, até mesmo um éved, até mesmo um escravo dos outros, essa pessoa, esse animal já é condenado a apedrejamento. Não tem diferença, não, mas era um boi que era um doce, era um amor de boi, e brincava com as pessoas, as crianças gostavam dele, até um dia que deu a louca na cabeça, ficou com a doença da vaca louca, e saiu chifrando, matou uma pessoa. Não importa que até ontem era um doce de boi, era um amor, matou uma pessoa, imediatamente ele vai ser condenado ao apedrejamento. Não é para castigar o boi, não é o boi ele não tem dat, ele não fez isso intencionalmente, é para enraizar no coração das pessoas o cuidado para não causar dano para os outros. Veshem gomrim dinó ela bifnei balav. E a gente precisa fazer o julgamento, o dono do animal tem que estar presente para escutar o veredito, para escutar o julgamento, e mieshlobalim. Obviamente, se estamos falando aqui de um animal com dono, se é um animal de rua, se é um animal que não tem dono, obviamente que a gente não precisa dessa cláusula aqui, dessa lei. Veken amru sheyesh dadim arbe sheashor memit veino niskal. Ele traz aqui que vão ter algumas situações, obviamente que tem que se aprofundar no que o Talmud fala, que mesmo que o touro ele vai matar alguém, ele não vai ser condenado ao apedrejamento. Veyeter prateia mevoarim be babakama. Então, lá no Tratado de Babakama, tem muitos outros detalhes sobre essa lei. Venoeged mitzvat e surb saró besharim unekevot. E essa proibição de comer a carne do touro, que já foi condenado ao apedrejamento, se aplica para os homens e para as mulheres. Se o dono, quer dizer, não só o dono, mas se a pessoa que vai comer, tanto homens e mulheres, estão proibidos de consumir a carne desse animal. Be'eretz Israel davka noeg din shora niskal al pismurin, mas isso só se aplica, obviamente, na terra de Israel. Se tiver um tribunal que foi ordenado na terra de Israel, para poder aplicar essas leis de danos, precisa ser um tribunal ordenado na terra de Israel. Por isso que hoje em dia não se aplica mais, obviamente, o apedrejamento dos animais. O Bebeidin Shel Esrim Ushlosha, e precisa ter um tribunal
de 23 juízes. Então, olha só, para aplicar essas penas, então isso voltando para o assunto inicial, né, de pena de morte, óbvio que é difícil a aplicação de pena de morte, mas era um tribunal muito grande, muitas pessoas muito sábias que estavam envolvidas aqui nesse julgamento. Ve'over alea viachal kazait mipsaro bemezid, lo que? A pessoa que transgrediu e comeu pelo menos a quantidade de kazait, era a medida na época de uma azeitona grande, hoje em dia seria mais ou menos o tamanho de um ovo. Kazait é o volume de uma caixa de fósforo pequena. Se comeu kazait dessa carne bemezid, intencionalmente, a pessoa ela recebia chicotadas. Então, mais uma mitzvah para a gente ir colecionando aqui, Baruch Hashem, conhecimentos dos detalhes das leis, como é a aplicação das leis, mesmo que essas leis, muitas delas não se aplicam hoje em dia, mas para a gente entender toda a lógica da Torá e do Criador do mundo e ver a preocupação de Deus para que tenha justiça no mundo, para que no mundo fiquem as pessoas boas e corretas que querem construir o mundo e não aquelas pessoas que, Deus nos livre, estão destruindo mais do que construindo o mundo. Shavua Tov!